Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, esteja sobre a tua casa, esteja também sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós vamos aqui estudar o texto de Atos, capítulo de número 24, versículo 1 até o versículo de número 23. Nós continuaremos do exato ponto de onde paramos na semana passada. Paulo, como nós bem vimos, ele foi encaminhado ali por segurança, para a presença do governador em Cesareia. E os seus acusadores, teriam sido informados ali pelo comandante Cláudio, de que deveriam ir até lá, para Cesareia, para acusarem a Paulo diante do próprio governador, que é chamado de Félix. É bem nítido, irmãos, que após o insulto lançado contra ali o sumo sacerdote, insulto este feito por Paulo ali dentro do Sinédrio, quando ele chamou o sumo sacerdote Ananias de parede branqueada, lá em Atos capítulo 23, versículo 2, é bem certo que Ananias ele se transformou no inimigo feroz ali do apóstolo Paulo. Então ele, o próprio sumo sacerdote, ele vai pessoalmente para pressionar uma decisão desfavorável a Paulo. Então, no capítulo 24, para nós iniciarmos, no versículo de número 1, está escrito que 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo. Este orador Tértulo, ele era um advogado, como era conhecido na época, um orador profissional. E aí continua o texto, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Esse libelo é uma exposição inicial que, antes do início do processo, apresenta os pontos mais importantes da acusação e da defesa. O versículo 2, na parte A, sendo este chamado, no caso Paulo, ele é trazido ali para a presença do governador e dos seus acusadores, passou Tértulo a acusá-lo dizendo, e aqui, irmãos, na introdução ao seu discurso, a sua acusação, Tértulo, ele emprega um termo latino bem conhecido, que é o captatio benevolentiae, que significa atrair a benevolência. Então seria como que uma lisonja para criar uma atitude favorável ao seu lado no caso. Então no versículo 2, na parte B, ele inicia o seu discurso. Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. E aqui já abrindo um parênteses, só aqui, irmãos, o próprio Tértulo, ele já se contradiz fortemente ali aos fatos históricos, quando ele então diz que eles gozavam de paz durante o governo ali do governador Félix, o que não era bem verdade. E aí ele continua, e também por ter o providente cuidado se terem feito ali notáveis reformas em benefício deste povo. Então ele, politicamente falando, ele ainda afirma, no versículo 3, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. O que, de fato, irmãos, historicamente falando, como nós já falamos, isso não era verdade. Mas depois dessa lisonja ou talvez desse puxa-saquismo, ele então parte para os finalmente, que seria então a acusação contra Paulo, do versículo 4 até o versículo de número 6. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Então, ele apresenta 3 acusações contra o apóstolo Paulo. No versículo 5, porque, tendo nós verificado que este homem é, primeiro, uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também, segundo, o principal agitador da seita dos nazarenos,
o qual também, terceira acusação, tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Tértulo, ele procura então distinguir aqui os cristãos dos judeus, né? Então, desta forma, diante ali do governador Félix, o cristianismo ele perderia a proteção da lei que o judaísmo gozava, né? Então essa era a tentativa ali deste advogado, né? Até aí, irmãos, sendo verdade aquilo que Tértulo estava apresentando, né? Então Paulo teria mesmo que ser julgado pelo Sinédrio, né? Então pelos próprios judeus. Mas Tértulo ele diz uma palavra que é contraditória à palavra do comandante Lísias, que tinha enviado Paulo até a presença do governador. Versículo 7 e o versículo 8. Mas, disse Tértulo, sobrevindo o comandante Lísias, isso quando eles estavam julgando ali a Paulo no Sinédrio. Então ele diz que este comandante o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Isto, irmãos, diferia, né? Era bem diferente da carta enviada pelo comandante Lísias, que informava, sim, a violência do Sinédrio contra Paulo. Inclusive, irmãos, dando ali, né, naquela carta, se você bem lembra, a sua própria opinião pessoal de que Paulo ele era inocente. Tértulo, então, ele conclui ainda no versículo 8, na parte B. Tu mesmo, examinando, né, vendo aí, né, ao próprio acusado, né, ao próprio Paulo, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. O que foi, irmãos, amplamente ali, nessa palavra de Tértulo, quando ele finaliza, foi amplamente concordado pelo o grupo que lhe acompanhava, né, pelo próprio sumo sacerdote e por outros judeus que estavam ali com eles. Versículo 9, os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, irmãos, até aqui, assim se encontrava Paulo, né, naquela situação, diante daquele julgamento, né, ali na casa do comandante Félix, né, do governador Félix, né? Então ele se encontrava desta forma, preso, né, ali encarcerado ainda, difamado, injustiçado, ouvindo acusações mentirosas contra si, e o pior, né, irmãos, para Paulo, e isso pelo seu próprio povo, né, por aqueles que faziam parte ali dos judeus. É salutar, irmãos, que quando nos é apresentado, e aqui apenas um parênteses, né, o texto de Atos capítulo 16, lá atrás, quando Paulo e Silas eles estão na prisão e ali presos na cidade de Filipos, quando chega a meia-noite, eles oram ao Senhor, eles cantam louvores a Deus, e vocês lembram, houve um tremor ali no cárcere, e Paulo e Silas eles são de forma sobrenatural libertos ali da prisão em Atos 16. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem sobre Atos 16, é nos dito na mensagem, na pregação, no sermão, que assim como Jesus fez com Paulo e Silas, assim Jesus, ele nos libertará também, ele também vai resolver os nossos problemas, ele também vai nos libertar, ele vai nos curar e etc. Bem, irmãos, de acordo com esse texto, há situações como Atos, capítulo 23, versículo 11, que é o texto que nós vimos a semana passada. Há situações, como aqui Atos 23, 11, em que o Senhor Jesus, ele até aparece dentro da cela, mas o apóstolo, desta vez, ele permanece preso, ele permanece encarcerado. Lá em Filipos, quando o Senhor se manifesta, ele é livre, mas aqui Jesus se manifesta, mas ele permanece preso. Ele continua, mesmo com a manifestação de Jesus dentro de sua cela, ele continua injustiçado, ele continua difamado, ele continua ouvindo mentiras ardilosas contra si. E por que isso, irmãos? Porque, irmãos,
ainda que esta palavra só seja usada em outros termos, porque era provisão de Deus. Sim, era provisão de Deus Paulo permanecer preso, injustiçado, ali difamado, acusado de mentiras, porque Deus tinha um propósito, de acordo com Atos 23, versículo 11. Lá está escrito, que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, assim que Paulo sai do Sinédrio, e ele estava preso. E o Senhor, quando se pôs do lado dele, dentro da cela, lhe disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E, seguindo o texto, irmãos, nós veremos que a Paulo, ele não lhe fora dado sequer um advogado, A ele não foi dado ali um advogado. Ninguém estava ali para falar por ele, para defendê-lo ou lançar uma opinião contrária aos seus acusadores e favorável a ele. Paulo, ele não tinha, nesta situação aqui de prisão, ele não tinha aquele olhar amigável, tão bom de se encontrar em momentos de grande tensão, Quando você, por exemplo, está em um hospital, enfermo, doente, sozinho, e de repente lá no corredor surge um amigo, surge uma amiga, e você encontra aquele olhar que traz um consolo para ti. Paulo, ele não tinha isso. Em termos naturais, Paulo estava só, embora saibamos que em termos sobrenaturais, Paulo estava bem acompanhado, e ele estava acompanhado sim do justo advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, abrindo aqui mais um parênteses, como eu e você, Ainda que condenados pelos homens, o advogado Jesus está conosco. Ainda que diagnosticados pelos médicos, o médico dos médicos está conosco também. Não importa, irmãos, o que enfrentemos, nada tirará de Cristo a sua honra e a sua glória. Ainda que preso, Jesus ainda é o que liberta. Ainda que enfermos, irmãos, e ainda que morramos por causa de uma enfermidade, Jesus sempre será aquele que cura. Então, irmãos, sendo assim, e diante da atitude do governador ali em sua direção, o versículo 10 na parte A diz que Paulo, tendo-lhe o governador feito um sinal, para que falasse, então Paulo, ele respondeu. Paulo, então, ele inicia a sua defesa, E aqui, irmão, sim, eu quero dar uma ênfase a isto. Paulo inicia a sua defesa. Essa palavra defesa. Paulo estava preparado para morrer por Cristo. Ele já havia revelado isso para os seus discípulos. Ele iria sim para Jerusalém, ele iria sofrer tudo o que ele deveria sofrer em Jerusalém, e ele chegou a dizer: estou preparado inclusive para morrer por Cristo. Ele estava sim preparado para morrer por Cristo, mas também ele lutaria pela vida até o fim. Sabe, irmãos, será que eu sou um fraco porque eu choro devido à dor, devido à perda, devido à saudade, devido ao luto? Será que eu sou um fraco porque eu quero viver mesmo tendo um céu? Tipo, eu estou enfermo e fui diagnosticado com uma enfermidade e eu luto pela vida, eu tenho que me sentir culpado por isso? Afinal de contas, sendo um crente, eu vou ter um céu para mim? Então eu devo me sentir culpado porque eu luto pela vida, eu sou um fraco porque eu quero viver? Não, irmãos. Olha aqui o apóstolo Paulo, que sabia que iria sofrer em Jerusalém, que declarou: eu estou preparado para morrer por Cristo, mas eis aqui ele lutando pela vida dele. Paulo, ele não era um louco, assim como nenhum dos mártires que deram a vida pela mensagem da cruz. Deram a vida pela mensagem da cruz, mas não significa, irmãos, que queriam morrer. Então, o versículo 10 até o versículo 13, nós vamos encontrar, então, esta palavra de defesa de Paulo. Então, no 10a está escrito, ele começa falando ali, para o governador, principalmente a ele, como se não estivesse nem dando atenção para os seus acusadores. Ele inicia, então, sabendo
que há muitos anos ele diz ao governador Félix: és juiz desta nação. Aqui, irmãos, já um grande diferencial. Primeiro, Paulo ele não usa de palavras de glorificação ao governador, ali de lisonjas, de puxa-saquismo, como Tértulo o fez, ali na sua palavra de acusação. Paulo não o chama sequer de excelentíssimo, até porque, irmãos, ele não concorda. Naquele contexto, esse título de excelentíssimo só caberia a Deus, ao Senhor, a Jesus Cristo. E ele não chama Félix de excelentíssimo, como o judeu Tértulo o fez. Mas sim, Paulo o congratula, irmãos. E aqui nós podemos entender que há uma pitada de ironia de Paulo, irmãos. Ele faz uso da própria palavra de lisonja de Tértulo contra ele mesmo. Ele é meio que irônico. Ele congratula o governador Félix pela sua longa experiência arbitrando, questões complicadas entre os judeus. E aí, no 10a em seguinte, ele continua: sinto-me à vontade para me defender. Porque, se você realmente é tudo isto que Tértulo disse, que você governa trazendo paz para a gente, confiamos em você, o que não era verdade para os judeus, então Paulo declara: eu sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Ou seja, tudo isso que foi levantado contra mim é de 12 dias para cá. Toda essa loucura e essa acusação que levantaram contra mim. Aí ele continua no verso 12. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou até na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Aqui Paulo, irmãos, ele já deixa claro, por meios óbvios, que não teria como ser verdade as acusações contra si. Primeiro, pelo tempo, irmãos. Então, 12 dias, tem 12 dias que eu cheguei, pelo tempo. Segundo, pela falta de testemunho. Ele estava dizendo, não me acharam discutindo com ninguém, nem ajuntando pessoas, levantando pessoas contra o judaísmo. E terceiro, pela localização. Eu não fiz isso nem nas sinagogas e nem fiz isso nas cidades. Então, eu nem fiz isso nas sinagogas dos judeus, nem na cidade onde você mesmo, Félix, domina, Você comanda, você governa as cidades. Eu não fiz isso. Por fim, Paulo apresenta, então, a falta de provas, A falta de testemunhas contra ele. E, irmãos, até ali, naquele tipo de julgamento, naquela época, quem acusa que apresente provas? E eles não trouxeram nenhuma prova, não trouxeram nenhum testemunho. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, ele também não queria se fazer de rogado, irmãos. E eu vou explicar aqui, Ou ele não queria apenas usar o poder das palavras para fugir de uma condenação. Eu vou aqui falar o mínimo possível, para não, digamos assim, me perder nas minhas próprias palavras. E Paulo, ele não agia assim, ele não pensava assim, ele não se fez de rogado. Ele não queria que ficasse dúvidas sobre algo dito ali em tom acusatório. Foi dito algo ali, quando Tértulo diz que ele fazia parte de uma seita, a seita do Nazareno, E ali era uma palavra sobre o cristianismo. Essa palavra foi dita em tom acusatório, mas Paulo não queria que ficasse nenhuma dúvida acerca disso. Então, no versículo 14 e o versículo 15, ele fala, porém, eles estão mentindo, me acusando de forma mentirosa, ardilosa, não há testemunho, não há provas, porém, aí ele fala, confesso-te que, segundo o caminho com C maiúsculo, que aí é uma referência ao cristianismo, a que chamam de seita, assim ele declara, eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm. Lembram? Ele falou sobre isso lá no Sinédrio, Os fariseus, que eram os homens que ali estavam, ali presentes diante dele,
Eles criam nisso, né? Como também estes, né, a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, Paulo, ele deixa claro que, de fato, ele não queria que restassem dúvidas, né, acerca disso, no versículo 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Irmãos, eu garanto para você, eu garanto para ti, amada igreja, que Paulo, se ele fosse a qualquer programa de auditório nos nossos dias, não iriam convidar ele uma segunda vez. Porque quando perguntassem a ele, mas tá bom, mas você acredita nisso? Você é contra isso outro? Você, não apoia essa luta, tal? Paulo, irmãos, ele ia ser muito sincero. Ele ia dizer, olha, porém, eu amo vocês, eu quero o bem de todos, Deus te ama também, porém, eu quero deixar bem claro. E aí, irmãos, ele não ia deixar dúvida alguma. Certamente, ele não seria convidado para um segundo programa de auditório. Ele não se faria de rogado. Ele deixou bem claro, olha, estão mentindo contra mim, porém eu quero confessar algo. De fato, eu faço parte, não de uma seita, mas eu faço parte sim deste caminho do cristianismo, onde declara que só o Senhor é Deus. Irmãos, ele estava inclusive trazendo uma palavra que seria usada contra ele, né? De que ele estava dizendo que César, por exemplo, a quem naturalmente o governador Félix devia respeito, né? De que César não era um Deus para ser adorado e etc e tal, né, irmãos? Então Paulo aqui foi muito corajoso e ele não deixou nenhuma dúvida. Logo após esse pequeno parênteses, digamos assim, do que os seus acusadores podem até ter pensado assim, irmãos, que agora Paulo iria cair diante de tal confissão. Com certeza, irmãos, os seus acusadores disseram, opa, ele tendo dito o que ele falou, né? Dizendo então, declarando que só há um Deus, né? E esse Deus é o Senhor, e inclusive o caminho era uma referência a Jesus, então de fato agora ele vai cair diante desta confissão. Então, o advogado, entre aspas, o advogado Paulo, ele demonstra mais uma vez a sua eficiência nas palavras, irmãos. Ali do versículo 17 até o versículo 19, ele fala, depois de anos eu vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, irmãos. Aqui uma referência às ofertas que Paulo trouxera às igrejas da Ásia, ele trouxe ofertas, né, dinheiro mesmo, e também uma referência àquele ato de purificação que ele passara com os 4 voluntários, irmãos. E aí ele continua, e foi nesta prática de purificação, inclusive quando ele foi preso pelo Sinédrio, ele estava ali no templo, passando pela purificação, eram 7 dias, ele nem completou os 7 dias, tiraram ele de um ato de purificação, e foi nesta prática, ele diz, que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Ele estava com 4 voluntários, que estavam fazendo ali o voto de Nazireu, os quais, aí ele diz, deviam comparecer diante de ti. Estes que estavam comigo lá no ato de purificação, esses deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Então, onde estão aqueles que estavam comigo durante os dias que eu passei no ato de purificação? Tipo, cadê Tiago? Cadê os presbíteros? Cadê os 4 voluntários? Se eu tivesse feito alguma coisa errada, eles estariam aqui acusando. Cadê eles? Paulo faz, irmãos, uma inteligente referência ao ato de purificação com os 4 voluntários assim que ele chega a Jerusalém. Lembra que foi um conselho de Tiago, foi um conselho dos presbíteros. Então, ele participa daquele ato de purificação e ainda cobre as despesas do voto. Ele paga. Você lembra disso? Então, ele levanta a questão. Se eu blasfemei e profanei, cadê estes que me viram na purificação e nas ofertas que eu fiz? Cadê estes? Aí no verso 19, né? Os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. E aí ele arremata no versículo 20 e 21. Ou estes mesmos. Aí ele aponta para os acusadores. É a primeira vez que ele, né,
ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. E lá, quando ele estava no sinédrio, ele disse, ele repete aqui, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos, porque ele dizia que Jesus ressuscitou. Mas os fariseus e aqueles que ali estavam dentro do governador também acreditavam na ressurreição dos mortos. Irmãos, é de aplaudir, irmãos, tal destreza desse homem, desse amado apóstolo Paulo. Que sabedoria, irmãos, que inteligência. E assim, diante da acusação feita, sem provas, sem testemunho, e diante da defesa perfeita de Paulo, aí o versículo 22, então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. No que já sabemos, irmãos, qual era a opinião do comandante Lísias, E que, inclusive, ele já havia, informado ali ao governador Félix qual era a sua opinião, de que Paulo, ele era, sim, inocente. É bem provável, irmãos, que grande ira deve ter dominado aquele grupo de Ananias, do sumo sacerdote. E é bem provável também que Paulo deve ter sentido uma satisfação e uma alegria muito grande. Mas, entretanto, é certo que Paulo permaneceu ainda preso e encarcerado. Versículo 23, está escrito que e mandou, ali no caso o governador Félix, ele deu a ordem e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido. Paulo foi levado de volta para a sua cela. Ainda que, irmãos, tratando com indulgência, ali com uma certa misericórdia, e não impedindo que, inclusive, os seus próprios o servissem. Em outra versão diz, os amigos de Paulo, viessem à sua presença e também ali o servissem. Mas, ainda assim, irmãos, ele estava preso. Deus tinha um plano, irmãos, e na provisão de Deus, neste plano, Deus iria cumpri-lo totalmente. E na semana seguinte, então, nós daremos mais alguns passos até a manifestação deste plano do Senhor. Aplicações aqui à igreja, irmãos, em rápidas palavras, nós poderíamos tirar muitas lições aqui no meio do texto, e algumas dessas lições eu já fui até repassando durante a exposição, em forma de parênteses, mas eu quero trazer aqui rápidas aplicações a nós em algo mais específico. Primeira delas, irmãos, a primeira aplicação para a igreja do Senhor. Os acusadores se levantam. É fato, irmãos, somos servos do Senhor, somos crentes, Cristo é a verdade, Ele está em nós, e eu estou falando de uma situação que haja inocência em nós, que haja inocência em ti. Os acusadores se levantam. Segundo, os acusadores se unem. Pessoas podem até se odiar, podem até não concordarem entre si, mas se duas pessoas têm algo contra alguém que esteja ali agindo com a verdade, esses dois que se odeiam se unem com um único propósito. Os acusadores se unem. Terceira aplicação, irmãos, os acusadores se organizam. Eles se organizam, irmãos. Podem nunca terem se organizado para nada, inclusive nada de bom, nada de benéfico, mas para destruírem alguém, para levantarem ardis, mentiras, eles se organizam. Quarta aplicação, os acusadores mentem, e mentem muito. E eles mentem mesmo, levantam qualquer coisa que não seja embasado na verdade para tentar destruir ali o seu desafeto. E em quinto e último lugar, a quinta e última aplicação baseada nesse texto, mas toda verdade um dia vem à tona. Lucas
capítulo 12, versículo 2. Não há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Confie na verdade. Não meta os pés pelas mãos. Ainda que preso e injustiçado, confie na verdade. E até lá, que Deus te dê clareza de ideias, sabedoria nas palavras e inteligência no agir. Assim como fez a Paulo, né? E assim como foi com Paulo, ele está contigo. Às vezes, te tirando do cárcere, trazendo a cura. Por outras vezes, ainda permitindo que permaneças no cárcere, ainda enfermo, mas ele está contigo e ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem provisão. Que Deus nos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. Oremos ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra explanada. E clamamos que em Cristo Jesus, por meio desta palavra, haja um crescimento em nós que procede de ti. Ajuda-nos, Senhor, para que diante daqueles que nos acusam, que se levantam contra nós, tenhamos a mesma sabedoria, a mesma inteligência que houve no apóstolo Paulo. E continua, Deus, também ministrando as nossas vidas através desta exposição, Pai. Que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos aprender mais de Ti e sermos edificados pela Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.